Oi, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino você a realizar o sonho de viajar para fora do Brasil. Sabe aquele sonho que às vezes você tem desde criança, de conhecer outros países, outros lugares, mas ainda não conseguiu tirar do papel? Eu tô aqui para te ajudar a fazer isso. E no tema da live de hoje nós vamos falar sobre o motivo pelo qual você não precisa ter medo de imigração. Então, eu sei que antes da gente pensar numa viagem pro exterior, o medo da imigração parece uma bobeira, né? Parece que, tipo, uma coisa tão pra lá que nem preocupa realmente. Eu mesma não me preocupava com isso antes. Até você tá no meio da viagem, já passou por vários obstáculos, já passou pelo obstáculo de dinheiro, de programação, de organização, de tudo. Então, o seu próximo obstáculo será a imigração. Aí começa a preocupar. A imigração, para quem não sabe, é o policiamento de controle de entrada e saída de imigrantes nos países, tá? Então, são eles que decidem se você vai entrar no país que você está chegando ou não. Por isso que dá um certo medinho, né? Você passa por eles logo no desembarque. Você sai do avião e o primeiro passo é passar pela imigração. Até antes mesmo de você pegar a sua mala despachada na esteira, você vai passar por eles. Eles vão conferir o passaporte, eles conferem o passaporte e podem fazer algumas perguntas. E é por isso que é tão importante ter toda a documentação impressa, tá? Isso eu sempre falo que é por isso que é tão importante ter toda essa documentação impressa. Aí eles carimbam o seu passaporte, yay! E permitindo a sua entrada, então, no país. Então, se você tem medo da imigração, sempre se pergunta o que eles podem te perguntar, o que eles podem te pedir e como evitar ter qualquer tipo de problemas com eles, continua aqui comigo. Tem bastante gente que acha que às vezes, por você já ter o visto daquele país que você está indo, do lugar que você está indo, não será necessário passar pela imigração. Mas sim, em todos os países que você passar, que você não for de lá, né, os países do qual você não mora, do qual você não reside, você tem que passar pela imigração. A imigração sempre será necessária em toda a entrada dos países, como eu falei, do qual você está chegando, né, do qual você não reside mesmo. Na verdade, até quando você volta para o Brasil, você passa pela imigração, você passa por um controle de passaporte, uma conferência e tal, controle de passaporte. Então, até mesmo quando você volta para o Brasil, você tem que passar por uma imigração. Mas a imigração, quando você é residente no país, é um pouquinho mais de boa, né? E não existe uma mágica, tá? Não uma forma de não ser barrado na imigração. Se é isso que você busca aqui, já tá errado. Então, você tem que ter todos os documentos certinhos e necessários em mãos e no fim dá tudo certo. A Cami odeia imigração, eu também odeio, é a pior parte da chegada da viagem, mas faz parte do processo, né? Eu nem sei dizer quantas vezes que eu já fiquei nervosa com a imigração. Na verdade, acho que eu até sei, são todas as vezes que eu viajei. Eu sempre fico meio tensa, assim, sempre mesmo, porque primeiro de tudo que eu sou uma pessoa ansiosa. Isso não me ajuda em nada na hora da imigração, tá? Não facilita em nada na hora da viagem. E depois, o fato deles terem real controle da sua entrada do país me deixa super nervosa, me deixa super tensa, dá um medinho, né? Então, até hoje, nas minhas viagens, eu fico com medo, fico super nervosa, mas a verdade é que eu realmente nunca tive problema nenhum com a imigração. Nunca tive problemas maiores, nunca fui barrada. Já passei por uma vez que eu tive que. A gente passou por um questionamento, mas foi por questões de carimbo e tudo mais, mas foi bem tranquilo, assim. Porque quando você tem todos os documentos certinhos, não tem erro, gente. Não tem. Parece meio assustador, mas faz parte do processo, tem que passar, então é bem tranquilo. Quando você tá com tudo certo, não tem erro nenhum. Mas como eu disse, né? Eu acho que não tem como você não ficar um pouco nervoso quando a pessoa tem real o controle da sua viagem. Porque quando você pensa que toda essa viagem tá lá na mão de uma pessoa estrangeira, que não fala a sua língua, e ainda tá com a feição super rígida, super séria, porque sim, eles não facilitam o teu nervosismo. Eles têm a cara super séria, super bravos, eles ficam lá, tipo, te encarando, tipo,
E aí, o que você veio fazer aqui? Eles ficam super sérios, realmente. Então, você acaba realmente ficando com medo de ser deportado, né? Porque isso pode acontecer, isso é um dos problemas que pode acontecer. Então, é nesse momento que você tem que ser o mais claro possível, tá? O mais claro possível, o mais transparente, tentar de todas as formas manter a calma. Mas, Mari, eu nem falo inglês. Então, tenha todos os papéis em mãos. Tenha tudo em mão. Tenha o comprovante da hospedagem, da reserva da hospedagem, do hotel, Airbnb, o que seja, dos passeios, reservas que você tenha e principalmente a passagem de volta, tá? É isso que, na verdade, normalmente eles pedem pra ver. É o que mais importa pra eles saber se você realmente vai voltar pro seu país de origem ou não. Porque eles têm grandes preocupações, muitos países e tudo mais, que você realmente vá para lá, vá para o país deles e acabe ficando ilegal. Então, por isso que é importante para eles verem a sua passagem de volta para ter certeza de que você vai voltar para o seu país de origem e não vai ficar lá de alguma forma ilegal, né, fazendo alguma coisa ilegal. Então, ter tudo em mão pode realmente te salvar de um baita sufoco. E eu não digo só ser deportado, tá? Porque ser deportado é o pior de todos os casos. Mas eles podem te levar para uma sala fazer vários questionamentos, eles podem ali mesmo te fazerem vários questionamentos. Então, isso pode ser realmente bem chato. Então, vai ficando cada vez mais difícil, né? Se eles forem realmente perguntando, você vai ficando nervoso. Então, ter tudo em mãos realmente facilita tudo. A minha primeira imigração foi no meu intercâmbio, né? Tudo aconteceu no meu intercâmbio, foi a minha primeira viagem internacional. E não foi fácil. Como eu tava indo morar lá no país, como eu tava indo, né, pra fazer esse intercâmbio, eu tinha muitos dos papéis que eu tinha que ter. E eles realmente fizeram perguntas pra mim. Assim, eles não fizeram um batalhão de perguntas, eles não fizeram um baita questionamento, não me levaram pra uma salinha separada nem nada. Mas eles fizeram bastante perguntas, porque eles precisavam de muita documentação. Porque eu tava indo pra lá morar, então eu precisava ter a minha residência estudantil, eu precisava ter a carta da escola, o seguro saúde, eu precisava seguro viagem, eu precisava ter bastante documentação. E aí eles iam pedindo isso tudo, né? E eu ia entregando, até que uma hora eu entreguei minha pastinha e falei, pega, vê aí tudo que você quer, tudo tá aí. Só que um pouquinho antes de eu viajar pro intercâmbio, eu fui em janeiro, ali em novembro, dezembro, eu fiz um inglês bem focado pro aeroporto. Porque a minha teacher, eu fazia inglês particular, e a minha teacher já tinha feito vários intercâmbios. Então ela disse, Mari, agora a gente vai focar no que a imigração pode te perguntar. Então eu ia pegando algumas palavras-chave que eles iam falando, porque eu ainda não entendia. E o sotaque irlandês é o ó. Todo mundo que tenha feito cursinho de inglês, 1000 anos, você vai chegar lá e você vai apanhar com sotaque irlandês, porque é muito difícil de entender. E eles não se poupam de dificultar. E aí eu ia pegando algumas palavras-chave pra entender o que eles estavam me perguntando, tipo, carta da escola, seguro. Então eu ia pegando algumas palavras-chave e entregando pra eles, até que eu entreguei toda a minha pastinha e falei, vê aí tudo que você precisa, né? E deu tudo certo, assim, ele só realmente pediu pra ver algumas documentações, mas foi bem tranquilo, mas ele me perguntou. Tem um outro caso, gente, do quão importante provando quão importante é a gente ter todos os documentos certinhos, de uma menina que eu conheci quando eu tava indo pro Egito. Ela era brasileira, mas morava no Japão. E ela tava indo pra Turquia. E uma das minhas conexões para ida para o Egito era na Turquia. Então a gente fez 2 voos juntos, ficou uma conexão longa juntos e a gente ficou bem amigas, ficou conversando e tal. E aí quando a gente chegou na Turquia, a polícia ali da imigração, eles estavam já na saída, assim, no tubo do avião, sabe? Bem na saída mesmo. E aí, porque eles podem fazer isso, tá? Eles podem escolher aleatoriamente as pessoas já no desembarque mesmo. Antes de você ir pra imigração, eles podem te escolher, te selecionar pra ir conversar. E aí eles estavam ali, e aí eles pediram pra gente, né, pra mim e pro Henrique, se a gente ia ficar na Turquia. Aí eu falei que não, que a gente só tava em conexão. E aí perguntaram pra ela. E ela falou que não, que o destino final dela era realmente a Turquia. E aí eles falaram que ela tinha que acompanhar eles, então. Aí a gente pediu se a gente também, ele falou que não, como a gente não tava com ela, a gente não tinha que ir junto, que era só ela e tal. E ela foi. Aí a gente tinha uma conexão longa na Turquia, então a gente acabou saindo.
ali da área do desembarque, porque a gente também não sabia se tinha que pegar a mala, se não tinha e tal. A gente acabou saindo, ficou um pouco lá fora, porque era muito tempo de conexão. E aí, quando a gente tava lá fora, depois de, tipo, 1h30, assim, ela surgiu. Aí eu chamei ela pra ela conversar com a gente e tal. E aí ela contou que eles fizeram muitas perguntas, porque ela tava viajando sozinha pra lá, ela ia encontrar uma prima dela lá que tava vindo de outro lugar. E ela disse que eles fizeram muitas perguntas pra ela, que eles abriram a mala dela, fizeram ela pegar a mala despachada, abriram a mala dela. Eles são obrigados a abrir na frente da gente, mas eles abriram toda a mala dela, disse que eles reviraram tudo. Porque a Turquia tem um problema sério com prostituição, né? E eles, como ela estava viajando sozinha, ela era uma forte candidata a estar indo para lá por esse motivo. Então eles batalharam ela de pergunta, ela disse que foi horrível, que ela não sabia mais o que falar para convencer eles de que ela estava fazendo um passeio realmente com uma prima. E como depois que eles reviraram toda a mala dela e tal, eles entenderam que então ela realmente estava indo lá só para turismo, que ela já tinha passagem comprada de volta para o Japão e tal. E foi essa documentação certa que livrou ela, mas ela disse que foi um processo bem difícil e realmente isso pode acontecer com todo mundo. Eles podem realmente te selecionar, levar para uma salinha e te encher de perguntas sobre o que você está indo fazer lá, o que você quer lá naquele país, né? Quais lugares que você vai. Então é bem importante ter toda essa documentação em dia e saber o basiquinho sobre o que você está indo fazer no país, né? Porque, tipo, os lugares que você vai visitar e tal. E no fim deu certo com ela também, mas ela disse que passou um perrengue, assim, meio nervoso. Ela ficou bem nervosa. Quando ela chegou lá com a gente, ela tava super nervosa, assim, tipo, meio aflita, mas deu tudo certo. Mas então, tô contando essa história meio trágica só pra vocês entenderem realmente do quanto é importante você ter essa documentação em mãos, você ter essa documentação certinha, pra que se acontecer qualquer problema deles te questionarem, você está certo, né? O único problema da imigração mesmo é você ter alguma coisa de errado. Fora isso, não tem problema nenhum. Se você provar que você tá certo, que você tá com tudo em dia, tá com toda a documentação, vai realmente só turistar, você tem que só provar que você tá indo turistar. Então, daí dá tudo certo. Mari, mas eu não falo inglês. Se perguntarem alguma coisa. Então, primeiro de tudo, estar com todos os documentos impressos, né? Pra você ficar bem tranquilo também, que aí se eles começarem a te questionar, você faz que nem eu, entrega toda a sua pastinha ali e fala, ó, tá aqui. O que você quiser ver, veja. E então ter todos esses documentos em dia e impressos certinho já te tranquiliza e facilita bastante. Mas caso eles começarem a te questionar, eles fizerem bastante perguntas e você não conseguir responder, realmente não conseguir entender, você tem direito a solicitar um tradutor, tá? Eles são obrigados a te dar um tradutor, porque você não é obrigado a entender a língua deles, né? Você tá indo lá só pra dar um rolê, fazer um turismo. Então, você pode solicitar um tradutor também. Mas, como eu disse, se você tiver com tudo certinho, com todas as documentações ali para apresentar para eles, provando que você só vai realmente turistar, é bem tranquilo, não tem crise, parece assustador, é assustador, dá um medo, mas dá tudo certo, tá? Eles não são carrascos também, eles gostam de turista, né? Porque turista sempre ajuda os países, então tá tudo certo. É só você apresentar toda a documentação e caso dê algum problema mais sério, você solicita um tradutor e é isso. Sucesso. Entra no país e vai ser feliz. Então, o primeiro erro de todos que a gente comete nesse momento é não separar, acabar não realmente separando os documentos necessários para imigração, né? Tem vezes que eles não pedem quase nada. Pra mim, eu acho que eles nunca pediram, sem ser do intercâmbio, realmente muitas coisas. Você diz normalmente quanto tempo você vai ficar, mostra a passagem de volta e tal, mas eles não fazem assim muitas perguntas. Mas tem vezes que eles podem pedir bastante informações, sim. Então, tudo depende do país que você está entrando, do pessoal que está falando com você, né? Tudo depende de muitas situações. Então, o importante é você ter todas as provas do que você vai falar em mãos, do que você tá correto, de que você não tem realmente nada de errado, que você só tá indo para lá fazer uma viagem a passeio e pronto. Se você estiver indo fazer uma viagem a trabalho, também ter as provas disso, né? De que até para te ajudar, caso você não consiga realmente falar nada, você tem todas essas provas em mãos. E daí, como eu falei, se você estiver indo fazer uma viagem a trabalho, também tem as provas disso. Tipo, sei lá, eu trabalho na empresa tal e tenho uma reunião com tal pessoa. Então, tenha todas essas provas em mãos para facilitar para você, principalmente. E não saber nada sobre o país que você tá indo, tá? Isso é um problema também bem grande.
Caso eles te perguntem, tipo, aonde que você pretende ir, quais são os pontos turísticos principais da cidade, se você realmente não souber nada, o que já é realmente bem estranho, porque você tem que saber o mínimo do país que você tá indo, pelo menos os lugares que você vai visitar, né? Então, se você realmente não souber nada, eles podem desconfiar, podem acabar arranjando algum problema com isso, né? Implicando com isso. Então, pode fazer realmente com que eles desconfiem de alguma coisa. Então, saber o básico do país que você tá indo, da cidade que você tá indo, os lugares que você vai visitar, é bem importante. Para se caso eles perguntarem, você não ter nenhum problema em responder, né? Dizer, sei lá, vou pro Coliseu, em Roma, vou pro Vaticano, né? Saber essas informações basiquinhas. Então, a imigração embora assuste bastante a gente, né? Embora deixe a gente meio apreensivo, e pareça ser um bicho de 7 cabeças, na verdade é bem tranquilo, tá? Às vezes eles vão te perguntar muitas coisas, às vezes só vão perguntar onde é que tá a tua passagem de volta, às vezes só vão perguntar até quando que você vai ficar e pronto. Então, se você tá com tudo certo, tudo em dia, não tem com que você se preocupar, nem mesmo a língua vai ser um problema pra você. Porque, como eu falei, você tá viajando como turista, você não é obrigado a falar a língua deles e eles sabem disso também. Então, além de você não ser realmente obrigado, eles sabem que você é turista, que você tá indo lá passear, que eles só precisam realmente saber quando que você volta, saber que você não vai fazer nada ilegal no país e pronto. Mas então vamos lá, o que é importante você ter em mãos para evitar ter problemas com a imigração, né? A separação desses documentos é realmente fundamental, fundamental. Por isso é importante vocês terem um checklist do Traçando Rotas. Para você não acabar deixando de lado e nem esquecer nada que seja muito importante, né? Então, os documentos, essas provas impressas são tão importantes como qualquer documento que você tenha que levar. Então, é essencial mesmo que você tenha, primeiro de tudo, a passagem de volta impressa, porque normalmente é isso que eles vão te pedir, tá? Isso é quase que certeiro. Então, às vezes eles pedem até só isso, porque é o que realmente importa para eles. Como eu falei, eles querem saber se você vai sair do país que você está entrando, se você vai voltar para o seu país de origem, ou se você tem pretensão de ficar lá de alguma outra forma, de algum jeito ilegal, de fazer alguma coisa ilegal no país. É isso que eles têm medo, só que você não saia do país e fique legal lá fazendo sabe-se lá Deus o que, né? Então, tenha a passagem de saída daquele país em mãos, tá? Isso é muito importante mesmo. Mas, Mari, eu vou sair de lá e vou para outro país, não vou voltar para o Brasil ainda, né? Então, tem essa passagem em mãos também, tem essa passagem impressa em mãos. Depois tenha a saída daquele outro país em mãos, tenha todas as passagens que você vai fazer durante sua viagem em mãos, para que se alguém pergunte, você tenha todos esses papéis, porque o importante é que você tenha a saída daquele país, né? Cheguei na Itália, e da Itália vou para a França, da França vou para Alemanha, da Alemanha volto para o Brasil. Tenha todos esses trajetos para provar que você vai sair daquele país, e daí depois você vai sair do outro país, do outro até que você retorne para o Brasil. Então, tenha todos esses trajetos em mãos para evitar realmente qualquer problema, se alguém perguntar. Como eu disse, isso é realmente o principal. Normalmente é só o que eles perguntam, porque daí na própria passagem eles já veem quanto tempo você vai ficar, né? Você tem, na Europa, por exemplo, você tem 3 meses de visto de turista. Então, se você não vai passar daquele tempo, você vai ficar menos que isso e tal, para eles não é problema nenhum. Vai estar tudo certo e vida que segue, bora turistar, bora ser feliz. Então, passagem de volta impressa em mãos. Depois disso, a reserva da hospedagem, tá? Isso também é bem importante, eles saberem aonde que você vai ficar. E é muito pedido também na imigração. Muitas vezes eles perguntam aonde você pretende ficar. Então, além de você ter essa reserva impressa, saiba, tá? Tipo, vou ficar num Airbnb, ou então vou ficar no hotel X, vou ficar no hotel tal. É muito importante ter isso claro na tua cabeça e em mãos. Mesmo que seja Airbnb, hotel, hostel, o que for, tenha essa reserva em mãos. E se por acaso você estiver indo visitar, sei lá, um amigo, um parente, alguém que mora naquela cidade, aí você não vai ter essa reserva, então é bem importante que você tenha uma carta de recomendação, uma carta de recomendação que a pessoa vai te receber mesmo. Que lá contenha os dados daquela pessoa, tipo, o nome, a identificação, se ela já é residente, já tem identificação do país, já é residente lá,
Então, o número dessa identificação, o endereço, e que diga que ela vai te receber durante o período da sua viagem, que você vai ficar hospedado na casa dela e tudo mais, porque é muito importante para a imigração saber onde que você vai ficar. Então, mesmo que você vá ficar na casa de um amigo, tenha essa carta em mãos para você provar que tem alguém lá que vai te receber. Tipo, porque se você chegar e disser assim, eu vou ficar na casa de um amigo, para eles não conta de nada, porque você pode ficar na casa de um amigo ou você pode ficar nas ruas. Então, tenha essa carta de recomendação se for ficar na casa de alguém, com todos os dados da pessoa, tá? É importante que tenha todos os dados da pessoa, também provando que ela mora lá, que ela trabalha lá, que sei lá o que lá. E se for um Airbnb, hotel, qualquer coisa, tenha reserva em mãos. Mas se atente bastante para se você for ficar na casa de alguém, tá? É importante ter essa carta mesmo. E o terceiro item principal é saber, então, um pouquinho sobre os passeios que você pretende ir, um pouco sobre o país que você está chegando, sobre a cidade que você está chegando. Você não precisa ter todas as informações da cidade que você está indo, né? Mas ter um conhecimento básico dos principais pontos turísticos, dos passeios que você pretende fazer, de algumas coisinhas locais, pode ser crucial na hora da entrada no país, realmente. Para se por acaso eles te perguntarem alguma coisa, onde você pretende ir, você saber pelo menos um pouquinho, tipo, sei lá, eu pretendo ir na Torre Eiffel, no Museu do Louvre, no Arco do Triunfo, alguma coisa assim. É importante você saber, tipo, esses pontos turísticos mais básicos, o que você pretende fazer, pra realmente não ficar estranho se eles te perguntarem, tipo, onde é que você pretende ir? Sei lá, que pontos turísticos que você pretende visitar? Não sei ainda. Isso é bem estranho e causa bastante desconfiança neles, tá? Então, saiba pelo menos o basiquinho, assim, pra você poder responder eles caso eles te perguntem. Mas esse, dentre os dois outros itens, é o menos importante, é o que menos eles vão te perguntar. Então, o principal realmente é ter a passagem em mãos e hospedagem, tá? E saber quais são os documentos necessários naquele país. Se eles solicitam algum outro, você tem que ter esse algum outro também, né? Então, muito importante mesmo. Você tem que se informar quais os documentos o país exige, como eu acabei de falar. E já falei aqui em várias outras vezes que você precisa saber o que aquele país exige para entrada, né? Então, alguns são obrigatórios, como eu sempre digo, vacina, às vezes alguns outros vistos, outro seguro viagem. A Europa, por exemplo, você precisa de seguro viagem, nos Estados Unidos você precisa do visto. Então, você tem que saber essas informações para saber o que você precisa levar, o que você precisa fazer antes, né, disso tudo. Por exemplo, se for um visto, tem mais países além dos Estados Unidos que exigem que você tire o visto antes. Então, imagina se chegar lá e você não ter visto. É óbvio que você vai ser deportado e vai voltar pro teu país, né? Então, é muito importante realmente saber essas informações. Então, cada país é uma regra, saiba disso. Então, se informe quando você decidir o país que você vai, se informe as documentações necessárias para entrada lá. E vai que é sucesso. E aí, junta toda essa papelada, faz o que é preciso. Se for preciso fazer visto, faz visto e tal. E lembre sempre, cada país é uma regra, tá? Não são todos os países que são iguais. Para entrar no Brasil, os estrangeiros não é igual entrar na Europa, por exemplo. Então, cada país tem suas próprias regras. Então, se informe muito bem antes de ir, para que você não esqueça de nada, para que você não deixe nenhuma documentação e tenha tudo o que é necessário no momento da chegada no destino mesmo. Porque, por exemplo, como a Europa, como eu sempre digo, do seguro-saúde, se você chega lá e não tem o seguro-saúde, você não consegue entrar. E eles pedirem, você não consegue entrar no país, né? Ou se você chegar nos Estados Unidos sem visto, por exemplo, é óbvio que você não vai conseguir entrar. E você tem que passar pela imigração igual, tá? Assim como eu falei no começo da live, não é porque você já tem o visto que você não vai precisar passar por imigração. A imigração você vai passar sempre. Algumas vezes na Europa, assim, quando você faz, eles consideram alguns voos internos como voo doméstico. Então, algumas vezes você não passa pela imigração. Eu mesma já fiz, quando eu estava no intercâmbio, eu fiz algumas viagens internas que a gente chegava em aeroporto que nem tinha imigração. Mas é porque eram voos dentro da Europa, tá? Se não, todo país que você entra novo, você vai passar pela imigração. Então, independente de visto, independente do que for, você vai precisar passar pela imigração. Então, o primeiro passo para tudo, né, é verificar quais são os documentos necessários e obrigatórios para o país que você pretende ir.
principalmente vistos e vacinas, né? Pra você não acabar tendo um problema por uma coisa tão simples, por um descuido tão bobo, assim. E agora, nessa época de pandemia, também você precisa se informar se a imigração tá pedindo algum teste de Covid, alguma coisa assim. Eu já fiz um post aqui no feed, tem inclusive falando sobre alguns países que já estavam entrando brasileiros e o que eles exigiam. O post já tá um pouquinho antigo, porque já tem mais de um mês, e algumas coisas já mudaram, porque tá tudo mudando muito rápido e tá mudando muito, né? Porque cada dia a gente tem uma posição nova sobre como tá o Covid. Mas lá ele fala de alguns países que já estão aceitando brasileiros, que o brasileiro já pode entrar, que as fronteiras estão abertas, e quais são as condições exigidas com relação à pandemia. Se você precisa do teste do Covid, de quanto tempo que você precisa, porque tem relação ao tempo também. Às vezes 72 horas, você não entra no país sem o exame de, no máximo, 72 horas. Então, cada um tem uns que exigem 2 testes. Então, cada país está com um jeito diferente. Então, é muito importante se informar para que você possa fazer uma viagem tranquila, né? E tenha todos esses documentos certinhos. Beleza, gente? Principalmente agora com relação à pandemia, né? Se vocês quiserem... Tem alguns países que eu falei que já tá aceitando a gente, então já dá pra fazer algumas viagens. Se vocês tiverem coragem de se arriscar, só cuida lá realmente quais os exames que eles exigem, quais as documentação e bora viajar, né? Bora aproveitar esse mundão. Gente, então por hoje era isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos novamente na quinta-feira. Então, um beijo e até lá!